Em nosso tema de hoje, vamos falar sobre autonomia e estabilidade. Introdução. Uma existência humana em que não estão presentes a autonomia de pensamento e a estabilidade emocional, ou em que esses fatores são desconsiderados, traz em si a marca da dependência e da frustração. Procuraremos demonstrar na presente reflexão, ainda que de forma sintética, que a autonomia de pensamento conquistada pelo esclarecimento espiritual favorece enormemente a estabilidade emocional e que esse conjunto harmonioso formado pela autonomia e pela estabilidade enobrece grandemente a vida com dignidade e liberdade, índole e integridade. O ser humano conserva sua índole e personalidade, bem como protege a própria integridade moral, sempre que pensa de maneira positiva, enérgica, ordenada e independente, mantendo-se emocionalmente equilibrado. Trata-se, sem dúvida, de um desafio, mas de um desafio plenamente superável quando a pessoa, por meio da abertura à espiritualidade e da vontade objetiva de se esclarecer espiritualmente, maneja, por assim dizer, com inteligência e racionalidade, os atributos e potencialidades que tem em seu interior, os quais estão permanentemente à sua disposição e cujo desenvolvimento constitui um dos objetivos fundamentais da própria existência: dignidade e liberdade. Os conceitos de autonomia de pensamento e de estabilidade emocional, no contexto de nossos estudos filosóficos espiritualistas, inspiram-se nos princípios da dignidade e da liberdade, conceitos que se transformam admiravelmente quando analisados à luz da espiritualidade proposta pelo racionalismo cristão e aplicados na vida prática, com consciência e respeito próprio e coletivo. Importante lembrete, vale destacar que a autonomia e a estabilidade, da forma como agora estudamos, tornam-se inúteis quando não geram frutos positivos na direção do próximo, ou seja, quando são vivenciadas de forma particular e individual. Com certeza, quando incentivamos uma forma de pensar autônoma e livre de interferências e influências tendenciosas, o que se traduz no equilíbrio das emoções e sentimentos, fazemo-lo com vista ao bem comum. Nesse sentido, devemos pensar corretamente e nos manter equilibrados, não para simplesmente nos tornarmos pessoas melhores, mas, sobretudo, para melhor auxiliarmos nossos semelhantes. Possibilidades distintas. Na convivência com o próximo, na maioria das vezes, duas possibilidades se nos apresentam. Ou ficamos decepcionados com atitudes e comportamentos inesperados, contrários a nossas expectativas mais sinceras, que muitas vezes causam dor e amargura, ou aprendemos com a diversidade alheia e interpretamos os eventuais distúrbios como importantes oportunidades de aprimoramento de nossa própria personalidade. Caso optemos inteligentemente pela segunda hipótese, teremos de conquistar, antes de tudo, a autonomia de pensamento e o equilíbrio emocional. Beleza e força. O desenvolvimento da autonomia e da estabilidade impulsionado pelo esclarecimento espiritual não é algo exterior ao ser humano, como uma espécie de prêmio ou galardão a ser recebido das mãos de outrem. É antes algo intrínseco à essência espiritual presente nas pessoas. Tal conhecimento deve encorajar a todos no sentido de olharem para dentro de si mesmos, a fim de descobrirem a beleza e a força de seus valiosos atributos. Conclusão. Sensíveis
aos graves problemas que a dependência e a instabilidade emocional causam aos seres humanos e conhecendo as compensações generosas e a satisfação íntima que o estudo da espiritualidade e o racionalismo cristão nos proporciona, em particular das formas de desenvolver a autonomia de pensamento e a estabilidade psíquica reserva àqueles que a ele se dedicam com disciplina e amor à verdade, empenhamo-nos em elaborar a presente reflexão. Esperamos sinceramente que este tema motive no maior número possível de pessoas a consciência de que a liberdade de pensamento e o equilíbrio das emoções e sentimentos conduzem à percepção das incontáveis possibilidades que, de forma inata, todos possuem e que, intimamente ligadas à personalidade de cada um, os estimulam à sede de aprimoramento moral e ético, tão expressiva das necessidades evolutivas comuns ao gênero humano. Muito obrigado.